dar continuidade, vamos falar sobre a mediunidade e contamos hoje com a presença do nosso querido Alain, que vai contribuir para as nossas reflexões. Tudo bem, Alain? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que bom poder contar com a sua presença, com a sua colaboração. Alain, de acordo com a doutrina espírita, o que podemos falar sobre a existência dos espíritos, a comunicabilidade entre os espíritos? Veja bem, a mediunidade, ela é uma faculdade da alma. A mediunidade é inerente a todo ser humano, que não corresponde à raça, credo. Qualquer um de nós tem, de uma forma ou de outra, mediunidade. Alguns de forma mais ostensiva e outros de forma mais rudimentar. Mas todos nós possuímos-la. Quem não sentiu uma intuição e essa intuição se transformou numa verdade incontestável? Todos nós, independente de qualquer credo, de qualquer estrutura moral. Todos nós somos possuidores dessa faculdade, que ela é envolvente no processo do nosso organismo celular, a fim de que as decodificações possam ser naturais, a fim de que possamos fazer então essa viagem de comunicação com as fontes dos espíritos. Agora, é claro que para que haja a comunicabilidade tem que haver o espírito. E há uma crença engraçada na sociedade que as pessoas duvidam da existência dos espíritos. E é muito interessante isso, porque nós vemos pessoas de variados credos que oram para os santos, para as pessoas que já partiram e que oram por Jesus. Ora, Jesus esteve na Terra. Aqueles considerados santos também estiveram na Terra. Aqueles nossos entes queridos também estiveram na Terra. E se nós oramos por Ele, é porque na nossa intimidade já parte um processo de natureza íntima que nos incita a acreditar, que é a chama divina do ser, independente de qualquer religião. Isso é um processo de dentro para fora. E então é evidente que se nós oramos por Jesus, é porque Ele está em algum lugar. E é um espírito. E é um espírito. Se nós oramos por um santo de nossa devoção, é porque Ele está em algum lugar. É um espírito. E se nós oramos pelos nossos entes queridos, da mesma forma, ele ocupa um lugar no espaço. É um espírito. Mas onde seriam esses espaços? Jesus asseverou com muita propriedade: na casa do meu Pai há muitas moradas. Que seriam essas moradas? São os espaços celestiais, os espaços onde haverá a presença de variados portes, de qualidade de espíritos, estruturados no seu processo moral. Por isso há essa diversidade da qualidade dos espíritos. Mas é importante para que o nosso telespectador entenda que mediunidade, a palavra mediunidade, de medium, que é uma palavra latina. Medium quer dizer meio. Meio quer dizer o quê? O meio de comunicar. É um intermediário entre a Terra e alguma coisa. Essa alguma coisa são os espíritos que já partiram e então comunicarão conosco, o médium. Então o médium nada mais é do que um meio. Aí as pessoas dizem: nossa, fulano de tal é médium, grandes coisas. É apenas ele tem uma faculdade um pouco mais ostensiva de ter essa propriedade desenvolvida mais do que outros. Mas como você falou há pouco, essa mediunidade existe de várias formas, de uma forma mais rudimentar, de uma forma mais ostensiva. Sim. Então podemos concluir que todos nós somos médiuns, porque ela é uma faculdade humana. É uma faculdade inerente a todo ser humano, não importando credo, não importando raça, não importando moralidade. Todos nós temos mediunidade. A maioria são rudimentares. E alguns são mais extensivos. Rudimentar, Alain, seria aquela pessoa que tem uma intuição, que se deixa conduzir por uma sensação. Isso... Sim, tem uma premonição.
De repente sonhos. sonha com alguma coisa e de repente aquilo acontece, né? Então isso é uma forma de mediunidade, né? Outra forma de mediunidade, de repente se percebe numa criança que diz algo diferente, né? Para alguém, porque viu, porque a criança tem mais facilidade em ver os espíritos, porque asseveram as entidades benfeitoras que o processo de reencarnação ela se fixa até os 7 anos. Então, do 0 até os 7 anos, a criança tem mais essa relação com os espíritos. Ela tem mais facilidade. Então, muitas mães que estão nos assistindo podem provar isso. De ver que o filho, de repente, fala de alguém que não está presente. Ou os amiguinhos invisíveis. Ou os amiguinhos invisíveis, que estão famosos, né? Sim. Na verdade, é isso. Já quando completa em torno de 7 anos, há já um fechamento do ciclo reencarnatório. Em razão da maturidade do organismo. Se a mediunidade ela tem um revestimento nas células do corpo, a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento que vai fazer, da onda do pensamento com outra dimensão, que vai fazer a mediunidade, então isso é inerente ao organismo. Só que quando chega a 7 a 11 anos, começam a desenvolver o processo da maturação da sexualidade. Então a glândula epifisária, que é essa glândula que faz com que haja o processo mediúnico, ela começa a ficar um pouco mais, eu digo assim, calcificada. Ela vai se calcificando em razão do que ela vai desenvolvendo os processos dos hormônios da sexualidade. E quando isso ocorre, já há um velamento, por assim dizer, dessa sensitividade tão comum naqueles de 0 a 7 anos. E o indivíduo começa então a participar mais do mundo material. E isso na grande maioria. Agora, nos médiuns mais ostensivos, isso permanece de alguma forma. E ele começa a ter então a sua sensitividade mantida. E continua vendo os espíritos, comunicando com os espíritos, com uma naturalidade imensa, porque tudo isso é muito natural. Tudo isso é muito natural, está em a natureza humana. Desde a civilização antiga, principalmente no Oriente, na Grécia, em Roma, já havia, eram considerados divinatórios, inclusive. Eram assim, essas pessoas médiuns gozavam de grande prestígio. Na época de Jesus e com Jesus, os próprios apóstolos, os seguidores mais próximos, os mártires do cristianismo, também tiveram grande trabalho nessa área da mediunidade. O próprio Paulo, né, teve Paulo um depoimento. Foi da visão de ver o clarão que era Jesus e que se transformou de Saulo para Paulo de Tarso, Isso. o grande apóstolo do cristianismo. E está tão claro isso, né, na fala do Paulo de Tarso, Isso. né? Então não tem como. Outro exemplo, né, Alan, a questão das línguas, né, que é tão citada em todo o Evangelho, né, na Bíblia, Então. das línguas. O que é falar Então, em línguas? É mediunidade, a mediunidade. expressão da mediunidade. Foi nessa época de Jesus, com os apóstolos e toda aquela gama de seguidores, né? E com a ascensão do cristianismo e com a sua infeliz ou funesta ligação com o Estado, deu uma arrefecida no processo da mediunidade, do ponto de vista histórico, né? Na Idade Média, com seu obscurantismo bem lamentável, a mediunidade passou a ser perseguida. Por quê? E perseguida tenazmente. Por quê? Porque desmascarava a impostura que existia no processo da época e geralmente a mediunidade apontava os crimes hediondos causados em nome do meigo rabi e aí evidentemente foi combatida. Posteriormente a isso, depois dessa libertação do tacão do dogmatismo da época da Idade Média, a mediunidade experimentou um novo campo, que foi o campo dos laboratórios, das pesquisas, em que ela foi considerada como um distúrbio psicopatológico, né? Como em algumas pessoas como farsa, com muita dúvida. Somente com Allan Kardec é que a mediunidade foi devidamente colocada num plano de estudo sério, de estudo mais segmentado, de estudo orientado, que deu, através de suas investigações profundas, a seriedade que a mediunidade compôs. Até que, em 15 de janeiro de 1861, o ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, ele, em Paris,
publicou o Livro dos Médiuns. Que esse Livro dos Médiuns é o grande catalisador do processo da mediunidade de forma séria que tem na Terra. Então, se algum telespectador quiser entender a mediunidade, está tudo ali. E o livro dos Médiuns é maravilhoso. Né? Ele é integral. E é muito claro, não deixa né? margem à dúvida de qualquer pergunta que se queira ter sobre mediunidade. É uma obra magnífica e que faz com que facilite as criaturas que têm alguma dúvida ou uma sensação de forma a achar que é médium, ali estão todas as respostas. A falta de conhecimento sobre o tema também contribui para que esse fenômeno seja considerado sobrenatural. Né? Mas é quando a gente começa a estudar, e o Livro dos Médiuns traz isso com muita clareza, a gente percebe que na realidade é uma comunicação de pensamentos. Evidentemente. Veja bem, o medo, o que é o medo? O medo é a ignorância do saber. Quando eu não sei algo... Tenho medo. Logicamente, isso é psicológico, né? E aí, evidentemente, a pessoa possuidora desse processo do medo, que é o não saber, começa a elucubrar coisas que não são reais. E aí, minha filha, o desdobramento é infindável. Por isso é necessário que antes de você, né, colocar algo em dúvida, que se aprofunde no conhecimento. E a falta de conhecimento também faz com que as pessoas entendam a mediunidade, né, de uma forma extraordinária, né, de algo que escapa, né, à nossa percepção, mas hoje é possível, através de tantos conceitos que nós temos, né, de física quântica, de energia, né, o quanto que nós podemos entender a mecânica desse processo. Né? É importante entender também, para que o nosso telespectador põe em prática, é assim, ó, na questão 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta às entidades, o que é o espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Então, nós somos dotados de inteligência e temos um princípio divino, porque somos criaturas de Deus. Então, o espírito pode ser considerado uma energia pensante. O que é uma energia? O que é uma energia? Transfere pensamentos, emite pensamentos, capta pensamentos. Ela joga com as energias através do quê? Dos fluidos. Se nós observarmos na lei da física, os fluidos são neutros. Todo mundo sabe disso. Isso aí é da ciência. Correto. Os fluidos são neutros. Conforme o meu pensamento, eu manipulo esses fluidos para o bem ou para o desequilíbrio. É natural, um exemplo. Você sai da sua casa está harmonizada, está tudo bem, os filhos estão bem, a esposa está bem, tudo em paz. Aí vai visitar um amigo um tanto quanto perturbado por algum processo, né? E a gente entra naquele ambiente e a gente recebe um impacto fluídico. A gente sai dali ou com palpitação, ou com mal-estar, uma dor de cabeça, algo que não ficou bem. Aí a gente fala assim, nossa, peguei um treco ali. Você não pegou treco nenhum. Você entrou num campo fluídico em desequilíbrio, pela mente perturbada do desequilibrado, com todo respeito. E ali você, por ter um processo de sensitividade natural de todo ser humano, você adquire aquilo e como se fosse um plasma ou uma esponja, você adquire, você suga aquela energia e repõe a você. Por isso eu aconselho que o pessoal que queira visitar alguém que não esteja bem, faça uma oração antes, vá preparado, já sabe, tá? Para que se mantenha o fluido dele, para não se deixar contaminar pelo fluido do outro, porque senão vira um desdobramento muito ruins em relação à própria saúde. Allan, como que nós poderíamos abordar essa questão dessa troca fluídica, né? Porque nós estamos falando assim, dos espíritos que já desencarnaram, né? Que há essa comunicação, que há, né, quando nós oramos por um ser que já foi, né? Mas no dia a dia, né, nós temos essa troca fluídica, nós podemos impregnar o ambiente, nós podemos impregnar tanto de fluidos positivos quanto de negativos, né? Como que esse processo se dá e como que nós podemos ficar atentos a ele e gerenciarmos ele, porque nós não precisamos ficar à mercê dele, né? A cada um segundo suas obras, afirmava Jesus. O reino dos céus está dentro de vós.
asseverava ele. Quem não tem o domínio de si mesmo está à mercê do outro. Ou eu me governo, ou eu sou governado. E se Deus nos premiou como um ser inteligente da criação, como é que eu vou usar essa inteligência de forma equivocada? É uma forma, até uma heresia para com o nosso Criador. Então, se eu não tiver o domínio da minha inteligência, de saber discernir o certo do errado, eu vou entrar em conúbio com diversas forças mentais, de diversos planos de vibração. Porque se somos uma energia pensante, nós vivemos imersos em uma energia vibratória de variados níveis de evolução. Então é evidente que ao entrar nesse mar pensante, se eu não estiver no domínio da minha mente, eu estarei sendo capturado por essas energias. E aí é óbvio que eu vou estar à mercê disso aí, se eu não tiver o meu cuidado. Por isso, a mediunidade, como uma forma de análise, e tua pergunta é muito interessante, serve-nos também para que esse cuidado seja realizado, a fim de que nós possamos nos manter bem, manter equilibrado. Por isso é imperioso saber lidar com esses fluidos, saber entender que nós estamos com a nossa vida, toda ela relacionada com o Criador. Se Ele é o nosso Criador, o nosso Pai amantíssimo e bom, aquele que nos deu a vida e nos deu a inteligência, qual é a nossa saída? Entender a sua mensagem, que foi transmitida através de Jesus Cristo, seu Filho mais ilustre que veio à Terra, ao nos convidar a cada um segundo as suas obras. Construa seu mundo. Seja a obra que você realizar, responsável por ela. E o reino dos céus está dentro de vós. Se o reino dos céus lá fora não está bem em outra pessoa, em mim não precisa estar ruim. A não ser que eu assimile isso. Isso é uma lei da natureza. Isso também entra nos fatores do estudo da mediunidade. Bom, nós precisamos ir para um rápido intervalo e já voltamos. Fique conosco.